Eu vi uma situação acontecendo hoje que não é possível que as pessoas no século XXI achem normal. E por isso que eu abri essa live aqui, do nada, para falar sobre isso, principalmente nesse perfil, que é um perfil onde eu vou estar falando mais sobre os desrespeitos físicos que as pessoas sentem, passam, enfim. Eu estava indo com meu marido, com meu filho, pra casa da minha sogra, agora no finzinho de tarde, pra gente dar uma passada lá. E no caminho, eu vi uma cena que, infelizmente, é uma cena que acontece muito pelo mundo e ninguém fala sobre isso. Por ninguém falar sobre isso e não ser algo normal, eu quero começar a falar sobre isso aqui. Trazer consciência, questionamentos, enfim. No caminho a gente viu uma criança de aproximadamente 4 anos, pelo tamanho, enfim, não tenho como precisar a idade, em cima de uma bicicleta, nenhum adulto por perto, a uma distância considerável, e essa criança era um menino, e ele estava apenas de cuequinha, na rua, e a gente passou de carro e ele cumprimentando a gente, cumprimentando o meu marido que estava no volante, sem conhecer a gente. Como que uma criança fica exposta desse jeito na rua, sem nenhum adulto por perto? Não tinha ninguém perto, a gente olhou ao redor, não tinha ninguém perto, só outra criança. E cumprimentando desconhecidos, sem nenhuma supervisão, sem ninguém ali responsável pelaquela criança. A chance de acontecer alguma coisa ruim com essa criança é muito grande. A gente sabe, só que a gente não quer falar sobre isso. As pessoas sabem da quantidade de pessoas que passam por abuso, que são sequestradas, crianças, e isso acontecendo ali. Uma criança totalmente exposta, vulnerável, à mercê de acontecer alguma coisa com ela. Não significa que aconteceu, mas é responsabilidade dos pais, dos responsáveis, cuidar, proteger, zelar. E depois que acontece alguma coisa ruim, não adianta a gente falar, eu não tive responsabilidade, eu não tive culpa, eu não estava ali, eu estava trabalhando. Teve sim. Não vamos tapar o sol com a peneira. Os adultos responsáveis são culpados sim quando não protegem. Até essa criança se tornar responsável por si, até essa criança conseguir se proteger, sim, são os pais os responsáveis. E tudo que acontecer de negativo com essa criança é culpa, sim, dos pais. Não importa se estavam ocupados, trabalhando, não importa se estavam fazendo alguma coisa justamente para o bem da criança. É necessário ter o mínimo de responsabilidade para que essas crianças não fiquem vulneráveis, não fiquem expostas. Porque depois que acontece uma tragédia, não adianta dizer que estava ocupado. Não adianta pensar que não podia fazer nada. Porque podia. Por que as pessoas acham que esse tipo de situação é normal? Tava calor. Não importa se tava calor. O menino estava só de cueca, em cima da bicicleta na rua, conversando com estranhos que ele nem conhecia. Cumprimentando a gente tava passando de carro e ele cumprimentando. Nenhum adulto por perto. Isso não é normal. Isso aconteceu agora há pouco, no meu bairro, na minha cidade, mas isso acontece a todo tempo, em diversos lugares. Bom, e é por conta disso, desse descuido, dessa falta de proteção, falta de responsabilidade dos adultos responsáveis pela criança, que acontecem muitas coisas ruins.
E aí, quando acontece alguma coisa ruim, a criança quer contar. E como eu ouvi agora há pouco, tem gente que não conta porque as pessoas, os adultos, acham que as crianças estão mentindo. Chamam a criança de mentirosa. Quando não chamam de mentirosa, elas no fundo sabem que é verdade e fingem não ver para não ter que lidar com a situação. Algumas mandam a criança não contar para ninguém. Alguns pais, algumas mães mandam a criança não contar para ninguém. Quando pior, quando não é os próprios pais que violentam a criança. E aí ninguém quer falar sobre isso. Porque é ruim, porque é um tabu. Mas quando que isso vai parar de ser normal na nossa sociedade? Se a gente fingir que não tá vendo, nunca vai parar de ser normal, nunca vai parar de acontecer. Aí se tornam adultos com medos, com insegurança, com trava em relação à sexualidade, não conseguem se entregar pro parceiro, pra parceira, se tornam adultos com disfunções sexuais ou em excesso ou muito abaixo do natural, do normal, porque nenhum pai, nenhuma mãe esteve lá para proteger. E algumas pessoas até falam assim, isso aconteceu comigo lá na infância, mas eu lidei com isso, então meus filhos conseguem lidar também. Tá, a pessoa lidou com isso, mas a vida dela é toda ferrada. Tem um monte de problema psicológico, um monte de problema emocional, porque não foi tratado aquele trauma, aqueles traumas, e ainda tem coragem de falar que o filho, a filha, o neto pode lidar com isso também, se acontecer. Poder pode, mas a qual custo emocional? A qual custo mental? Pessoas que passaram por isso, seja na infância, na adolescência ou na vida adulta, têm sequelas que refletem em todas as áreas da vida. Tem problemas no relacionamento, problemas afetivos, problemas financeiros, problemas de saúde, por conta desse tipo de trauma, por conta desse tipo de ferida que está aberta. Olá, Sandra. E esse tipo de coisa continua acontecendo, ninguém quer olhar para isso, porque é pesado, é ruim, claro que é ruim falar disso, não é gostoso, não é leve, mas é super necessário, porque o índice de pessoas que passam por isso, de mulheres, de homens, é muito alto. Mas justamente por ser pesado, evita-se falar, evita-se tratar. E por isso eu tô aqui. Por isso que minha proposta daqui pra frente é trabalhar com isso de uma forma diferente. Eu já atendo pessoas que passam por esse tipo de situação há 4 anos, trato esses traumas. E por ver tamanha evolução, melhora, eu decidi trazer no formato de um método que as pessoas conseguem se autotratar. Para que pessoas que não conseguem se expor, falar sobre isso, não conseguem pedir ajuda, consigam limpar esse trauma, limpar principalmente as dores emocionais referentes a essa ferida, limpar isso da própria casa, para se empoderar, para melhorar, recuperar a autoestima, se livrar da culpa, da vergonha, ao longo do tempo conseguir se livrar do medo de passar por isso novamente, aquele medo que atormenta, se livrar também daquela sensação de querer repetir esses padrões. Porque a maioria das pessoas que fazem isso, em algum momento passaram
por essa violência e por isso que replicam. Então, tratando isso, vai parar de replicar e essa ferida vai ser cicatrizada, não vai ficar mais exposta, sangrando. É um processo doloroso? É. Mas você não precisa lidar sozinho com isso, não precisa lidar sozinha. Pode procurar ajuda, mas nos casos em que não se consegue procurar essa ajuda, tem como tratar sozinho. E essa é a proposta do método FIM, que é um método que entrega técnicas para tratar tanto o emocional, em que você esgota a sensação de culpa em relação àquilo que você está tratando, até ela sumir. Esgota a sensação de vergonha, esgota a sensação de o sentimento de medo. Enfim, você vai esgotando as sensações, sentimentos, emoções ruins referente àquele trauma, para que quando você lembre, não doa mais. Até porque não lembrar não resolve. Não lembrar não apaga a marca dessa dor. A ferida continua aberta. Você continua repetindo. O corpo continua reproduzindo as sensações de medo, de culpa. Quando você vê uma situação acontecendo, uma novela, enfim, te aciona aquele gatilho e você sente. Se você esqueceu, você não entende de onde que vem aquela sensação ruim que fica atrapalhando a tua vida. E você fica repetindo esses padrões sem entender. Então, colocar num esquecimento não resolve. Por isso que é importante tratar, para que mesmo lembrando, não doa. Igual quando você rala o joelho, tá sangrando, tá doendo. Depois, quando tá cicatrizado, você olha pra ferida, olha pra marca que ficou ali, mas não sente mais a dor. Você passa a mão, não sente mais a dor. E essa é a proposta aqui, para que quando você lembre dos traumas, não doa mais. E isso é super possível de fazer, se auto-aplicar. Então, só que não adianta a gente tratar esse tipo de trauma e deixar nossos filhos na rua expostos, sem cuidado sem supervisão, sem cuidado de um responsável. Não adianta também deixar trancado dentro de casa, com acesso livre à internet, como o vídeo anterior que eu postei aqui, em que as crianças estavam lá, brincando, se divertindo, inocentes, né? Porque criança não tem maldade, dançando, filmando e expondo na internet essas danças que ficam indo para locais ruins, né? Utilizadas para conteúdos impróprios, em sites de conteúdos impróprios. Então não adianta expor as crianças, se tratar seus traumas e deixar os filhos expostos na internet. É importante ter essa responsabilidade. Mesmo tendo tanta coisa para fazer no dia a dia, mesmo tendo tanto trabalho para fazer, mesmo tendo que dar conta de tanta coisa. É mais uma coisa para você pensar e dar conta? É. Mas é super importante. Então, por isso, hoje estou lançando o método do FIM. Né? Vamos iniciar agora a divulgação, a conscientização, para estar abrindo para as pessoas que tiverem interesse de tratar essas feridas, esses traumas, dos abusos que passaram, que passam, para trazer esse alívio, esse conforto emocional e se livrar principalmente da culpa, da vergonha e do medo. Então hoje o vídeo é sobre isso, esse desabafo dessa situação que eu vi hoje. E eu vou estar trazendo mais conteúdos aqui sobre isso, vou contar um pouquinho da minha história, do porquê que eu tô trabalhando com isso, o que isso tem a ver com a minha jornada. E então, boa noite
e a gente se vê no próximo vídeo.